A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Olá, bom dia para você que está ligado na Mais FM 87.9, também no fmmais.com.br, além dos nossos aplicativos e, é claro, através da nossa transmissão no Facebook. Nosso abraço, bom dia para você. Nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Comigo está aqui o nosso amigo Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político Antônio Gomide. Bom dia, Henrique, bom dia, Antônio. Bom dia, Edmar. Bom dia. Começando aí no fevereiro, né? Hoje, 1º de fevereiro. Pois é, chegou o fevereiro. Estamos aí. É isso aí. Trazendo as principais notícias do dia, as principais informações nacionais de Goiás e, naturalmente, aqui da nossa querida cidade de Anápolis. O que temos aí na pauta, Henrique Morgantini? Temos muitas atrações aqui para serem debatidas, né? Muitos assuntos instigantes que, claro, são atrações do interesse. Bom, né? Mas são atrações. Pô, se você, show da se no ano eleitoral a nossa pauta política não for uma tremenda atração, nós não temos interesse mais por nada nesse mundo. Nós temos muitas atrações aqui no programa Goiás é Notícia. Lembrando que você pode participar e deve participar e dar a sua versão, a sua opinião, mandar a sua pergunta, o seu comentário através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, através da página da Mais FM, você curte lá e participa, nos assiste, manda a sua participação. E vamos começar aqui falando, como já é uma tradição, meu amigo Edmar, vamos começar da nossa editoria esportiva, né? Ontem aconteceu dois fenômenos, né, da natureza. Fenômeno. O primeiro foi a Lua. A Lua. Na tal da Lua do sangue azul, a Lua gigante. E a outra foi o Vasco disputar a Libertadores e vencer. Venceu bem. Qual foi a última vez? Desde os anos 90, o Vasco não fazia uma goleada. 4-0 lá no Chile. Foi um jogo disputado ou foi um passeio mesmo, Antônio Gomide? O comentário tá ótimo já. Você falar que ganhou de 4-0, precisa mais do que, né? O que mais? Falar o que mais? Mas é apenas retórica, né? E alguns ainda pensavam que tinha que torcer pro Flamengo, rapaz. Pensa, é verdade. Lembra? O cara falava assim, não, tem que torcer pro Flamengo na final, porque o Flamengo sendo campeão da Libertadores, aí o Vasco só falou, rapaz, dia que precisar de torcer pro Flamengo, nós estamos rodados, né? É o que aconteceu, né? Tá aí. O Vascão foi lá no Chile, 4-0, acabou, né? Jogo no Chile, semana que vem. Jogo da volta é só festa. Passeio aqui em São Januário. Só festa. O pessoal do Concepción vai vir só para tirar foto no Cristo, né? Subir o bondinho, vai só passear no Rio de Janeiro. A concepção do Concepción foi mal. E aí, resultados goianos. Do Goianão, Edmar. Rubra? A Rubra fez 1-0 no primeiro tempo, mas acabou deixando a Aparecidense fazer um gol no segundo tempo, né? A Rubra jogou com um jogador a menos, foi expulso no início no primeiro tempo, um dos seus craques lá, mas ficou 1-1, né? Foi um bom resultado, veio a avaliação do técnico da Rubra, dizendo o seguinte, que a avaliação era boa, uma vez que jogou com um jogador a menos, né? E a Rubra continua aí com resultados positivos. O Anápolis é que vai mal, né? O Anápolis empatou com o Dragão. 0-0 com o Dragão. São os dois que estão aí na rabeira aí do estadual. Mas vamos lá. Sabe quantas pessoas estavam no estádio em Goiânia assistindo Atlético e Anápolis? Não eram todos, pelo dia que você falou, são testemunhas. Né? Quantas testemunhas? 570 pessoas. Não, deu um bom público, né? Para, né? Bom público. Em Goiânia, o Atlético está na primeira divisão, caiu para a segunda, mas não, o time está na primeira divisão. Goiano, pessoas. Precisando reabilitar. 500 pessoas, 500 testemunhas, né? Para entrar, pegar a identidade, CPF, né, o RG. Os diretores do Atlético foram lá. Né?
E o Grêmio... do Atlético, os familiares dos jogadores, né? E as pessoas que estão trabalhando lá, né? Quer dizer, os 500, né, meu amigo? Ok, o Grêmio Anápolis foi a Goiânia, com Goiás. Eu não tenho o resultado aqui, só vi o primeiro tempo. Vou checar aqui o resultado daqui a pouco. Nos atualiza o resultado. Enquanto isso, vamos falar aqui sobre uma dessas atrações, como eu disse, Antônio Gomes. E é claro, vamos repercutir ainda mais sobre a pesquisa publicada ontem pelo Jornal Folha de São Paulo, né, pelo seu instituto co-irmão, que é o Datafolha, que foi a primeira aferição em âmbito nacional para a disputa presidencial após a confirmação da condenação do juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula, né, depois do TRF4 sentenciar aí por 3-0 naquele processo que o Brasil inteiro, aquele procedimento jurídico que o Brasil inteiro acompanhou, foi feita a pesquisa e a surpresa para muitos, né, e o assunto que dominou o dia inteiro de ontem e deve continuar dominando aí os debates, é a manutenção da liderança do presidente Lula nas intenções de voto, a exemplo das anteriores, e em relação à própria Datafolha, um acréscimo de 3 pontos percentuais, saltando de 34% para 37%. Bom, esse é um fato, imagino que vocês já tenham falado sobre isso ontem, mas os cenários sem Lula, uma vez que na condenação de segunda instância, e aí é o grande debate, Lula estaria inicialmente impedido de ter o seu nome lá na cédula eletrônica, de disputar a eleição. Mas acontece um fenômeno interessante, a manutenção da preferência do eleitorado, né, um crescimento dos candidatos ditos de centro-esquerda, né, e o Bolsonaro, obviamente, em segundo lugar, passa para ser primeiro, mas não dispara, né, e continua ali colado por outros nomes, sobretudo Marina e Ciro Gomes, né, e analistas fazem a leitura de que o Ciro talvez tenha sido o grande herdeiro, nesse primeiro momento, numa primeira simulação sem Lula na cartela de opções, Antônio Gomide. Dá para a gente tirar uma conclusão mais aprofundada sobre esse processo nesse momento? Claro, né? Eu acho que todos estavam aguardando as pesquisas, principalmente depois dessa decisão lá de Porto Alegre, do STF4, e com essa pesquisa da Datafolha, né, que não é uma pesquisa de um partido político, é a pesquisa Datafolha, né, da Folha de São Paulo, né, uma pesquisa que tem aí um reconhecimento nacional, ela dá um cenário, no mínimo, intrigante, né, para aqueles que achavam que quando retirasse o nome do presidente Lula da cédula, eles cresceriam automaticamente. E o que, para mim, foi a grande surpresa desse cenário, o primeiro cenário onde o Lula apresenta na cédula e ele aumenta a votação. Aí alguns podiam dizer, né? E eu já vi algum comentário sobre isso. A exposição que o presidente Lula teve, o ex-presidente Lula teve nesses últimos dias, pois então ano passado também estava em primeiro lugar, então a exposição dele está sempre em evidência. Não, e que exposição é essa, né? Precisa, né? Porque a exposição é negativa. Né? Então precisa mostrar para os outros candidatos que tem que fazer essa exposição também. Então tem que explicar para ele, olha, pega o marqueteiro de vocês aí e bota ele para fazer essa exposição, porque para ele Lula está dando certo, talvez para vocês também dê certo. O Alckmin, né? O Luciano Huck, o Rodrigo Maia. Quer dizer, o Rodrigo Maia, a exposição dele deve ser 3 ou 4 vezes mais na mídia do que o Lula. O presidente Temer deve ter 10 vezes mais exposição. Quer dizer, quanto mais ele aparece, o Temer pior fica. Quanto mais o Rodrigo Maia aparece, pior fica. Então não é a questão da exposição, né? Então é importante que, à medida que tem esse detalhe e coloca, o presidente Lula aparece crescendo nas pesquisas com 37%, né, de preferência dos votos. Então isso é uma surpresa, porque acaba reforçando mais ainda essa tese de que é um nome, uma liderança e a população quer de volta. Agora, doutor Gomide, você, nessa provocação aí que você mesmo trouxe, falou, não, é muita exposição, eu nunca vi, e ninguém em sã consciência imagina que exposição negativa, que falar mal de alguém traz popularidade, né, traz intenção de voto. Isso é uma sandice, isso é o básico da inteligência humana e compreender que isso não faz o menor sentido, né? A ideia do quanto mais fala mal, mais o cara vai ser querido. Ora, por favor, os motivos são outros. Mas tem uma outra provocação, né, que ontem eu acompanhei muito nas redes sociais os comentários sobre isso. Todo candidato do PT começa com 30%, sempre vai ter 30%. Dilma, quando foi lançada, já tinha 30%. Ou seja, tirando o mérito da figura popular do Lula,
e colocando na popularidade do partido, na conta do partido, ter esses 30%. O interessante dessa tese, que também é rapidamente questionada, comprometida, é que quando sai o nome do Lula e coloca o nome de outro integrante do PT, como por exemplo o Jacques Wagner, ele cai aí para um percentual ínfimo, ou seja, ele não carrega os tais 30%. Então, assim, qual que é a tentativa de se tirar o mérito do Lula e até colocar assim, o prestígio é do PT? Que seja do PT, isso é mérito do partido, então. Na pesquisa da Datafolha, coloca o Partido dos Trabalhadores como o partido mais querido. 19% da população brasileira entende que o partido mais lembrado, mais querido, é o Partido dos Trabalhadores. O outro, que vem em segundo lugar, vem com 5%. Quer dizer, um tem 19%, outro tem 5%. Isso está na Datafolha de ontem, né, que foi publicado ontem. Agora, o outro dado interessante da pesquisa, que às vezes isso realmente me surpreendeu, é a questão que quando tira o nome do Lula da cédula eletrônica, nós temos aí 32% de votos nulos e brancos. Quer dizer, isso talvez seja o diferencial dessa pesquisa, mostrando que realmente 1/3 da população deixará de votar caso o Lula não esteja como candidato. Isso é preocupante. Eu vejo isso com grande preocupação, porque, obviamente, vai ter desdobramentos, obviamente, a campanha eleitoral nem começou, obviamente, a população vai começar a pensar em quem votar e, obviamente, fique mais intenso esses nomes e a definição das candidaturas, o registro das candidaturas lá no mês de agosto, mês de setembro, mas o sentimento da população é um sentimento de dizer, olha, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, se não for para as eleições, é uma injustiça. Essa é um julgamento, né, num processo de pesquisa como esse colocado, numa análise, onde você vê claramente que a população não quer transferir, inclusive, o seu voto. Quer dizer, olha, se não for, eu estou fora. E, obviamente, isso vai mostrar uma falta de representatividade, ou, pelo menos, apostando, dizendo o seguinte, olha, é preciso, daquilo que nós queremos para o país, termos na eleição um processo limpo, um processo onde tenhamos a capacidade de escolher quem realmente o povo brasileiro quer, para não ficarmos aí com 30% que não votou, 30% que votou nulo, e o cidadão ganha com 30%. Nós já vimos essa história, e essa história não é boa. Essa história falta representatividade, falta conhecimento, e isso não representa a população. E a eleição precisa ser esse momento de passar o Brasil a limpo, esse momento onde a população expressa na sua vontade, no seu voto, a vontade de ter um Brasil melhor. Né? E daquilo que nós temos hoje, de um governo Temer, com um grupo do Temer junto, com o PSDB, com o Democrata, estão tudo junto hoje, a eleição é o momento de passar o Brasil a limpo. E nós precisamos ter tranquilidade, colocar os nomes e coragem, né, para colocar esses nomes na cédula eletrônica para a população decidir o Brasil. Então, a pesquisa da Datafolha realmente ela mostra uns cenários que até então não colocava o presidente Lula fora da cédula eletrônica, e que, colocando, mostra aí um cenário realmente surpreendente. No meu modo de entender, essa é a grande novidade que a pesquisa da Datafolha apresentou a partir de ontem, né, quando foi publicado. E, Antônio Gomes, é possível que a gente faça um paralelo, né, sem forçar a barra, um paralelo racional, entre a impressão que as pessoas têm quanto à lisura do processo que envolve o julgamento da Lava Jato com o nome de Lula, e a impressão das pessoas acerca disso? Porque, veja, num processo jurídico natural, normal, sem questionamentos, né, um sujeito, quando é condenado, ele normalmente também é execrado publicamente. Né, ele torna-se uma persona não grata, como costuma ser. O presidente Temer, que sequer processado foi, mas só do desgaste que passou pelas denúncias, pelas gravações. O Aécio Neves é outro exemplo. Numa pesquisa, ele terminou a eleição com 40% dos votos, 30% dos votos do Brasil inteiro. Na pesquisa, no final do ano passado, da própria Datafolha, ele tinha 1%. Ou seja, sequer foi processado e teve o seu nome execrado e rechaçado. Aí você pega um sujeito, uma figura pública, como o Lula, né, com a vida devastada, com tudo sendo dito, sendo falado, condenado 2 vezes e ainda líder nas pesquisas. Isso também pode ser uma resposta do que o cidadão brasileiro enxerga, como ele está enxergando, né, o perfil do Sérgio Moro, o perfil da justiça ligada à chamada República de Curitiba? Eu não tenho dúvida que a pesquisa ela mostra que a população quer o presidente Lula como candidato.
E, obviamente, isso é uma resposta ao Poder Judiciário, que vão ser 2 processos dessa eleição. O jurídico, onde vai haver as contestações para poder realmente não só fazer o registro, mas viabilizar e buscar o registro e obviamente, a possibilidade de disputar as eleições, e o outro que é o político. Porque enquanto não tem processo eleitoral, né, que é uma pré-campanha, o Lula já está na rua, o Lula já está fazendo suas caravanas. Enquanto o Temer está lá brigando e montando grupo para comprar deputado para passar a reforma da Previdência, o Lula está no Rio Grande do Sul fazendo as caravanas dele agora no mês de fevereiro, março. Então essa é a diferença, né? É o que nós podemos dizer que é o político que tem condição hoje de se apresentar a qualquer lugar, tem as contestações, tem o pessoal que realmente não concorda, e isso é natural da democracia, né? Mas o Brasil hoje está dividido, né? O Brasil hoje está dividido, e essas eleições será um grande termômetro. A própria pesquisa, ela demonstra isso, né? Quer dizer, ela demonstra que os partidos que até então disputavam as eleições, como o caso do PSDB, que sempre foi para o segundo turno, eles sequer têm um nome que nesse momento vá para o segundo turno. Em 2017, em nenhum momento o PSDB apresenta um nome que pudesse chegar no segundo turno com o presidente Lula. Agora, da mesma forma. Então, quem realmente está preocupado, e a forma como está sendo colocado isso, e a pesquisa mostra isso, quer dizer, quando coloca o nome de um candidato aí chamado centro-direita, que seria o PSDB, né, esse pessoal está com 6%. O Luciano Huck não tem nem partido tem, está com 6% também, que é o candidato da Rede Globo. Então, assim, o próprio PSDB está numa encruzilhada, né, para não falar numa sinuca de bico, né, então não é grande encruzilhada, porque não sabe se o nome do Alckmin irá realmente fazer com que agrade a população ou possa projetar esse nome como um nome viável para o segundo turno das eleições de 2018. Até então, o nome é o da extrema-direita, que é o Bolsonaro, e, obviamente, aparece aí o presidente Lula, o ex-presidente Lula, como o grande vencedor, inclusive, em todos os cenários do segundo turno. Essas 2 figuras que você citou são temas da nossa próxima pauta, porque em alguns cenários, empatados, né, e aí numa condição de total diferença de ânimos ao receber essa pesquisa, empatados estão o governador de São Paulo, presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, com 8 pontos percentuais no tema do cenário, e o apresentador de programas da Rede Globo, lá do programa de auditório, o Luciano Huck, que por enquanto não tem partido. E se por um lado, né, um desespero, um desânimo muito grande por parte de Alckmin, que mesmo com a estrutura que tem, com o cargo que tem, com a figura pública que é, todos esses anos, governando o estado mais importante da América do Sul, tem 8%, Luciano Huck, que é apresentador, não é da política, sequer partido tenha ainda, aparece com o mesmo percentual, e a repercussão hoje do jornal Folha de São Paulo é que os aliados do Luciano Huck já preparam o lançamento da sua pré-campanha à presidência, esperando apenas a confirmação do apresentador para definir quais rumos seguir. Ele comemorou a pesquisa, segundo a reportagem diz, mesmo afirmando não ser candidato. Ele recebeu os dados da Folha de São Paulo em Paris, onde está. E ele teria, inclusive, já contatado, já feito um acordo com um marqueteiro francês, que é o Guillaume Liege, que foi o mesmo que trabalhou com Emmanuel Macron, presidente da França. Luciano Huck vem com uma ideia aí, em se confirmando tudo isso, Antônio Gomide, de querer mexer com o cenário e você vê, a partir de Paris, conversando com marqueteiros franceses. Será que isso aí não tem muito cheiro de Paris e pouco cheiro de Brasil? É muito marketing, né? É muito marqueteiro. Nós já vimos isso em outros momentos na política, né? O Fernando Collor de Mello apareceu dessa forma, né? Apareceu dentro da mídia, apoiado por uma mídia, e ganhou as eleições, apoiado pela mesma mídia, e foi retirado por eles também. Então, isso é uma grande fantasia, né? Há 2 anos atrás, se você falasse em Luciano Huck, todos riam no Brasil, que ele poderia ser candidato a presidente. Hoje o cenário mudou, a ponto dessa centro-direita, do PSDB, do Democratas e partidos aliados do Temer, poder apresentar um nome que foge completamente para tentar buscar no marketing uma forma de botar uma pessoa diferente para buscar os votos e para, obviamente, fazer um projeto para os outros
próximos 4 anos. Então, é realmente preocupante, né? E, obviamente, a decisão, como eu disse, é por isso que a eleição precisa ser um momento, não é de escolher a pessoa. Nós precisamos colocar as pessoas na eleição em 2018 e deixar a população dizer, olha, legitimamente, nós queremos que essa pessoa seja o nosso presidente. Porque é dessa forma que se faz eleição para ser democrática. Não é você tirando um, tirando o outro, escolhendo, ou esse aqui é o nosso, esse aqui é o da Globo, esse aqui é da Folha. Não é assim, ué. Porque dessa forma não vai ter legitimidade em 2019, quando ele tomar posse. Por quê? Porque quem perder e que não disputou a eleição, obviamente, vai contestar a eleição. E não adianta dizer que foi o Supremo Tribunal Federal, não adianta dizer que foi o TRF4, não adianta dizer... Não deixou de disputar. Então nós precisamos respeitar, sim, a vontade da população. E a vontade é política. A vontade é política. Nós não podemos, politizar o judiciário. O judiciário precisa fazer com que, numa oportunidade como essa, onde nós temos a vida própria política, uma redemocratização que aconteceu nesse país, onde nós tivemos vários partidos disputando as eleições, onde nós temos lideranças que são colocadas e têm crédito junto à população, por isso elas votam, nós precisamos respeitar essa população. Isso é uma decisão política, claro, e as eleições devem ser democráticas. E democracia é isso, é você poder colocar o seu nome e as pessoas poderem escolher aquilo que ela quer. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos voltar daqui a pouco falando sobre Michel Temer, que está às voltas com mais um novo problema. Ele que agora rechaçou um adjetivo que ele disse não vai mais aceitar, daqui a pouco você vai saber qual é. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla.
dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM tá na mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Bom, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia. Eu quero destacar aqui, Morgantinho, só que está com a gente pelo Facebook. Nós temos aqui, deixa eu ver, a Samanta Rocha, a Miriam Andrade, a Melivan Pereira, dizendo bom dia para toda a equipe, a Lorena Motoril, o Thiago Carvalho, Danilo Rodrigues, a Marilda Ribeiro, deixa eu ver quem mais, Mesas MP, né? A Maria Elza, que sempre nos escuta lá na fazenda, lá em Interlândia, é o Dorédio Gomes com a gente também, a Maria Nova da Silva lá no Anápolis City, o Marley Fernando também com a gente, o Werley Lopes está sempre com a gente, a Samanta Rocha diz, incrível a credibilidade dos atuais políticos, Luciano Huck, presidente, totalmente sem noção, é o comentário aqui da Samanta, né? Deixa eu ver quem mais, o Wilmar Lopes da Luz, diz bom dia, ótimo programa, abraços a Edmar, Morgantini, Antônio Gomide e aos ouvintes nesta manhã. A Ludmila Rodrigues, a Adriana Pereira faz aqui uma pergunta, ela diz assim, Concepción é o famoso quem mesmo? Adriana, tá correndo risco, Adriana. Aí o John, ele diz o seguinte, as pesquisas mostram que o povo brasileiro é burro, cego e surdo, e tem que comer capim mesmo, porque pagamos pela ignorância do conhecimento, onde o ladrão é a figura máxima da aceitação e a figura da justiça que deveria ser exaltada está sendo colocada do lado errado. Essa história já pode ser vista na Bíblia. E aí ele faz um sério comentário aqui, né? Um comentário longo. Essa história do John, deixa eu interromper o comentário longo, porque a história pode ser vista na Bíblia. Eu acho horrível quando faz essa comparação, mas já que foi ele quem fez, ela pode ser vista na Bíblia mesmo, né? Porque ao longo da história bíblica, a história até da humanidade, né? Há uma série de outros, de personalidades que foram execradas, crucificadas, torturadas, maltratadas, mortas, e tudo dentro do devido processo legal. Para falar de Bíblia, John, Jesus não foi colocado numa cruz por injustos, incautos, nada disso. Ele passou por um julgamento. O que ele fazia era fora da lei, era considerado fora da lei. Ele andava com gente considerada fora da lei. E quando ele foi para a cruz, todos que estavam ali à volta, a grande maioria, bateram palma. E uma minoria ali, oprimida, dizia, olha, esse negócio está errado, esse negócio não é justo. Nelson Mandela, na África do Sul, passou 30 anos preso, John. E não foi preso no regime de exceção, não. Cumpriu o devido processo legal e foi colocado na cadeia dentro das leis daquele lugar. Tantos outros nomes que eu poderia dizer para você, John, e desse jeito. O que você às vezes não está entendendo, não está querendo aceitar, é justamente que há uma contaminação no processo. E que a vontade popular, acima de tudo, ela deve ser respeitada. Mas ainda que você ache que o brasileiro é burro, não sabe votar, não sabe escolher, eu acho que é preciso que a gente entenda que o processo democrático é cheio de imperfeições. Mas ele ainda é o melhor sistema que nós temos porque ele é soberano, é a vontade do povo. Agora, podemos voltar aqui ou tem mais alguém aí? Tem o Leonardo Nascimento que nos acompanha lá em Brasília, no Distrito Federal. Um abraço, né, para o Leonardo. O José Justino Filho também, a Laís Carvalho acabou de entrar aqui também. O pessoal que está acompanhando pelo Antônio Gomes, você é muito elegante nas suas colocações, sempre muito preciso e, claro, respeitando com o espírito público as diversas posições. É natural, assim que deve fazer. Assim que deve ser feito o processo. Agora, muitos, principalmente em redes sociais, e até no encontro que tem
com figuras da política, e em especial o presidente da República, Michel Temer, não tem essa calma, não tem essa postura, e costumam chamar o presidente de alguns certos nomes. Ele disse agora, essa grande novidade é que ele não mais aceitará ser chamado de trambiqueiro. Aqui a gente nunca chamou de trambiqueiro, né? Mas sim, por aí pelo Brasil o chamam, quando ele vai nos eventos, de trambiqueiro, né? De picareta, ladrão e tal, e chama de trambiqueiro. E a grande novidade é que ele disse que não mais vai aceitar ser chamado de trambiqueiro. Golpista, pode? Enquanto ele faz essa afirmação, a notícia mais recente sobre o Michel Temer é que a PGR analisa mais um trambique, um possível trambique do Michel Temer, que é a suposta participação dele em um esquema na Caixa, né? Desde o 17 de janeiro, há um relatório da perícia forense realizado na Caixa Econômica Federal que resultou no afastamento inicial de 4 vice-presidentes. Nós lembramos dessa história, falamos aqui. E esse esquema seria para promover o favorecimento de empresas em troca de propina. E como é que isso chega no Temer? É porque a perícia identificou a troca de e-mails, né? Um e-mail enviado para a vice-presidência da República, na época ocupada por Michel Temer, ao então vice-presidente de operações corporativas da Caixa, Roberto Desier. No e-mail, Temer intercede para a nomeação de um funcionário da Caixa para ocupar a superintendência regional do banco em Ribeirão Preto. E aí, claro, poder fazer a canalização do esquema. Antônio Gomídio, mais uma de Michel Temer, que agora está, segundo ele disse até na entrevista à Folha de São Paulo, no final da 2 finais de semana, que está lutando para limpar a sua imagem, já que ele é um homem íntegro, mas está sendo tratado como trambiqueiro. Eu primeiro quero fazer um leve comentário que eu fico pensando, cara, quando um cara vai para a rede social, fica à frente de um computadorzinho, ele pega um celular e entra e diz assim, olha, o brasileiro é burro, né? Quem é alguém para chamar alguém de burro, né? Quem é, né? Quer dizer, que vontade é essa de ajudar, né? Que vontade, que força é essa, que competência é essa desse cidadão para chamar alguém, não sei brasileiro, não, alguém de burro, né? Uma nação, né? Chamou uma nação, né? O comentário é esse, né? Então dá para ver assim, a força, né? A vontade que essa pessoa tem, às vezes de poder se expressar, mas, quer dizer, ele cria uma força, né? Ele cria uma imagem tão forte atrás, né? Na frente desse computador, na frente desse celular, que chama o brasileiro, né? O cara é burro, quer dizer, né? É lamentável, né? Lamentável mesmo, aí a gente precisa mesmo pensar assim, olha, é preciso, a educação precisa chegar a todos nós, né? Precisa chegar a todos nós. Essa nota aí com relação ao Temer, e ele disse que não quer ser chamado de trambiqueiro, na verdade o Temer perdeu essa credibilidade junto ao povo, né? Então ele mesmo já está com esse sentimento de derrota. Quando ele viu uma pesquisa que ele tem lá 1%, quando ele faz uma manifestação no Congresso e precisa negociar, e precisa fazer um balcão de negócio ali dentro, porque ele virou, na verdade, uma forma de pressão, né? Quer dizer, hoje ele vive, né, numa grande panela de pressão e qualquer situação, desde a aprovação de um orçamento, uma reforma ou alguma medida provisória, ele precisa negociar com os deputados, porque não tem outra conversa se não for esse balcão de negócio, e os deputados só veem nele uma forma de poder tirar do orçamento, ou seja, uma emenda, ou seja, um cargo, ou seja, um ministério. Então é dessa forma que eu enxergo, quer dizer, essa questão das vice-presidências, ele relutou em 2017 para que não retirasse esses vice-presidentes da Caixa. Mas no final do ano, a própria Procuradoria disse, olha, bicho, se você não tirar, você vai estar inserido nesse processo aí, o seu nome você vai estar contaminado com relação a essas indicações que foram feitas pelas vice-presidências. E quem indicava os vice-presidentes da Caixa Econômica Federal? Os partidos políticos, os partidos aliados ao presidente Temer. E por isso ele não queria retirar esses vices. Por quê? Porque ele retirando, os partidos políticos não iriam votar com ele nas denúncias que ele estava querendo lá retirar as denúncias para a denúncia não passar para o Supremo Tribunal Federal. Então ele ganhou um pouco de tempo até o final do ano. Só que chegou no final do ano, a justiça disse, olha, você vai ter problema. Ele foi lá e retirou os 4. Agora ele precisou colocar os 4 de novo. E quem vai colocar os 4? Vai ser aí, porque tem uma norma administrativa, não vai ser os partidos políticos. Ora, os partidos políticos voltaram para ele e disseram, olha, se não fomos nós que fomos indicar, nós estamos fora desse governo. Então agora o presidente Temer
para não dizer isso e falar, olha, nós vamos voltar os indicados pelos partidos, ele está fazendo uma briga para mostrar que ele está do lado dos partidos, para não perder esses partidos na sua, obviamente, composição política, né, desse grupo e fortalecimento político para 2018, inclusive para pegar os votos desses deputados, desses partidos, para a reforma da Previdência. Então é um joguete, né? Ele fala uma coisa, mas na verdade ele não quer atingir a ideia de que ele está sendo mal falado. Ele está querendo fazer, acenando para os partidos, dizendo, está vendo? Aquilo que vocês pediram, eu estou aqui defendendo vocês. Então, Morgatilho, fica muito engraçado, porque o presidente Temer, nesse momento, ele, além de ter um grande problema por ter indicado uma ministra, e essa ministra ter sido vetada, e agora esse veto já está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que vai ser julgado aqui, a Cristiane Brasil, né, do PTB, ele ainda fica tentando se ajeitar com essas indicações de partidos lá na vice-presidente da Caixa, que deveria ser uma coisa leve, né? Mas cada vez mais ele se torna impopular, cada vez mais ele se expõe, né? A ferida vai se expondo mais. Por quê? Porque esse jogo que ele faz é um jogo que não tem fim, porque cada vez mais esses partidos, esses deputados, vão pedir mais dele. Ele deu 1, eu quero 3, ele deu 3, eu quero 6. E é assim que faz, né? Quer dizer, essa é a política do Temer. É por isso que não dá certo, é por isso que ele se torna impopular. Como ele não foi eleito, ele tanto faz para a população e, né, tem um carinho muito especial por esses partidos que dão sustentação a ele. Mas ele vai cada vez mais furando o buraco, cada vez mais vai indo por ralo, porque a credibilidade dele, quando ele faz esse tipo de defesa, quando ele fala esse tipo de situação de trambiqueiro, que eu não sou, é reforçando cada vez mais a própria imagem dele. E ele disse, o presidente Temer disse a representantes, a políticos goianos, né, ele esteve aqui ontem, por conta do lançamento do Plano da Safra 18 e 19 em Rio Verde, e ele disse aí meio que na surdina que ele pode sim tentar a reeleição, Antônio Gomide, caso sua aprovação melhore nos próximos meses. Ele que apareceu, ele já apareceu. Eu queria dizer que eu também, né, eu também pretendo disputar, Edmárcio, a eleição presidencial, caso a minha aprovação suba. Né? A minha, se exatamente. E nós estamos quase no mesmo nível do Temer e um pouco melhor, porque pelo menos como nós não temos 70% de reprovação, igual ele tem. Ele tem 6% de aprovação e 70%. Nós não temos os 6%, mas também não temos os 70%. Esse comentário que ele faz sobre a questão da eleição presidencial é o mesmo que ele faz com relação ao trambiqueiro, é o mesmo que ele faz com relação à ministra que ele está indicando. Quer dizer, ele pensa de um jeito, mas para a mídia ele precisa falar de outro jeito. Né? Então, assim, é muito, muito interessante, né? E é muito triste, na verdade, a gente perceber que um presidente que ele se perdeu, né, no desenrolar, e o único objetivo que ele tem é de chegar em dezembro, né, dentro do Palácio do Planalto e fazendo aquilo que o roteirinho dele, quando ele tomou posse no Palácio do Planalto há 2 anos atrás, apenas um roteiro, né, para aquele roteiro dar certo e chegar no final. É verdade que já deu uns deslizes, né, aquele deslize lá daquela gravação lá no porão do Palácio do Jaburu, foi um grande deslize, né, que lá não estava no roteiro. Mas, então, de vez em quando ele dá umas rateadas, mas esses pronunciamentos dele são muito engraçados porque ele representa, né, aquilo que ele fala. Ele fala, olha, eu não sou isso. Aí o cara, esse não, no cérebro, ele não tem entra. Ele não entra, é só a afirmação. Então, ele se torna muito vulnerável. Agora, Antônio, ele está fazendo aí, fez, na verdade, um périplo, né? Fez uma peregrinação por toda quase a grade popular do SBT. Daí é preciso que a gente aqui faça um refresco da memória do ouvinte em relação à postura do empresário e apresentador Silvio Santos, que no começo dos anos 80 deu amplo poder de apoio ao presidente, ao Geisel, depois ao Figueiredo, né? Ali na ditadura militar, porque tinha esses interesses, porque conseguiu sua concessão de TV nessas condições. Depois levou até lá e deu amplo apoio a Zélia Cardoso de Mello, quando ela foi lá explicar o quanto era bom para a população ficar sem o dinheiro que tinha na poupança. E agora, em mais um capítulo, o Silvio Santos vai da guarida. Aí colocou o empresário Carlos Massa, o Ratinho, né? Também metido em uma série de confusões envolvendo política, envolvendo essas relações pouco republicanas, e colocaram os 2 apresentadores, né, o próprio Silvio Santos e o Ratinho,
para fazer uma defesa até ameaçadora junto à população da reforma da Previdência. Ele chegou a dizer, não sei se teve a chance de acompanhar, de que, olhando para a plateia, se nós não fizermos a reforma da Previdência, não mexermos na aposentadoria, daqui a 3, 4 anos, não vai ter aposentadoria para se pagar para ninguém. Ninguém vai receber. Isso nós sabemos, até os técnicos que são favoráveis à reforma não falam isso. Isso é tremenda mentira. Quer dizer, fez um terrorismo tremendo, tentando confundir, como sempre, a população, sobretudo a população das camadas mais populares, com menos informação. E aí, Temer foi lá e, no final, deu um dinheiro em público para o Santos, dizendo: vou te dar um dinheiro aqui, como você faz com as suas colegas de trabalho. Não, o Silvio Santos que dá dinheiro pro povo. E o programa chama Topa Tudo por Dinheiro. Isso. Ou, se você preferir, tem não também... novo, né? Nos últimos 30 anos. Se preferir, tem o Show do Milhão. Esse cai bem com o presidente Temer. Ele está tentando jogar todas as cartadas que tem, todas as investidas que tem, na tal reforma. Muda alguma coisa nesse cenário, Antônio Gomes? Nada, nada. Na verdade, a população vê, né, com muita apreensão essa questão da reforma da Previdência. A população já entendeu que a reforma da Previdência colocada pelo presidente Temer é apenas um ajuste fiscal, não é algo que vai beneficiar quem realmente possa estar aposentando. Agora, podemos perguntar, mas não é importante ter a reforma da Previdência? Claro que é importante ter a reforma da Previdência, mas discutindo com as pessoas. E o como, né? Respeitando as pessoas, valorizando as pessoas e a classe trabalhadora. Não é fazendo ajuste fiscal em cima daquilo que é de direito seu. É essa que é a diferença. Alguém é contra fazer uma reforma? Alguém é contra fazer reforma eleitoral? Alguém é contra fazer reforma trabalhista? Claro que não. Desde que você faça o debate, desde que você faça com que os atores possam, aqueles que vão ser prejudicados, aqueles que vão ter mudança na lei e vão ser prejudicados, possam falar. Porque se não tiver esse senso democrático de poder ouvir e falar, e só porque vai fazer um ajuste fiscal, vai ajudar quem? Vai ajudar o governo Temer até dezembro. Dezembro ele vai embora e larga esse rombo para a gente. Então, é a forma como está sendo feita a reforma da Previdência é que está equivocada. Porque o que nós estamos enxergando é que vai a ferro e fogo de uma mesma noção, de um mesmo pensamento, e apenas a vontade de quem? De um ajuste fiscal. E para isso, nem os deputados que deveriam estar a favor, que sabem o que é a reforma da Previdência, sabem que jeito vão ser as mudanças lá, dos artigos, das mudanças da lei, nem esses deputados estão a favor. O governo Temer está tendo que comprar, tem que dar ministério, tem que dar emenda parlamentar para ganhar o voto, para votar a favor dele. E nem assim ele está dando conta. Então o método está errado, né, de poder, inclusive, buscar o voto desses deputados, e o método está errado no sentido de apresentar uma reforma que não foi discutida, que não foi apresentada, que não foi debatida com aqueles que vão perder os seus direitos se a reforma passar. É esse que é o grande questionamento. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e voltamos aí para falar sobre o loteamento político e a acomodação dos partidos políticos no governo de Goiás, agora sobre o comando, já às vésperas do comando de José Hélio. Aguenta aí. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos
segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 42 80. A Caixa sempre esteve ao lado dos brasileiros. Ela é o banco da casa própria, do FGTS, da poupança, dos programas sociais. Mas essa Caixa 100% pública, forte e social, está ameaçada. O governo quer diminuir e privatizar o banco. É por isso que a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, e outras entidades lançaram a campanha Defenda a Caixa Você Também. Acesse o site defendacaixa.com.br e saiba mais. Defender a Caixa é defender o Brasil. Defenda a Caixa Você Também. Rádio é mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Programa Goiás é notícia. É notícia. Edmar Silva. Ok, nós estamos de volta para o último bloco do programa Goiás é Notícia. Hoje, 1º de fevereiro de 2018. 1º de fevereiro de 2018, né? Portanto, estamos aqui trazendo para você as principais notícias do Brasil, de Goiás e da cidade. Quem está com a gente aqui no Facebook da nossa transmissão ao vivo é a Samanta Rocha. Ela diz: incrível a credibilidade dos atuais políticos. Luciano Huck, presidente, totalmente sem noção. Mais adiante, ela faz outro comentário. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz: Lula 2018 reflete a credibilidade da Lava Jato. Deixa eu ver aqui. O Márcio Correia diz: meu querido prefeito Antônio Gomide, o senhor tem que voltar à administração da nossa querida cidade de Anápolis, porque essa atual administração está deixando a desejar. Nossa cidade está indo de mal a pior em questão de segurança, saúde e educação. Ele está acabando com os profissionais da área de educação. Está demais a falta de respeito e consideração, tirando gratificações, direito dos mesmos. Por favor, volte a administrar a nossa cidade. Obrigado. Tem outro participante aqui, deixa eu ver aqui, lá de Itaberaí, deixa eu achar, o Irã Porto, né, diz bom dia para nós. A Carol Nunes diz: bom dia, gostaria de saber se vão convocar mais agentes de combate a endemias. A pergunta aqui para a Prefeitura de Anápolis, né? A Prefeitura pode responder aí se vai ou não chamar mais profissionais. Essa é uma preocupação interessante, porque está faltando muitos profissionais nos bairros, as equipes estão incompletas, né? E tem muitos concursados que estão na lista de espera que precisam ser chamados. Eles estão aguardando. O prefeito prometeu que estaria chamando no ano 2017 esses agentes comunitários, que são importantes pessoas que fazem o trabalho de saúde de casa em casa. E, nesse sentido, essa reivindicação é extremamente justa. Passaram no concurso, estão aguardando, obviamente, as equipes estão incompletas e o prefeito precisa chamar para completar as equipes e, obviamente, fazer justiça a essas pessoas que estão e que fizeram o concurso público em Anápolis, na área de saúde. Isso. E o Josemar de Mello, o Morgantinho, está lembrando aqui que o Grêmio perdeu mais uma. Aqui no site da Federação Goiana de Futebol, diz que o Grêmio perdeu por 2-0 para o Goiás. Muito bem, fechamos aí as
os placares das informações esportivas. Imagina, você sabia que hoje é o dia do publicitário? Olha, eu não tinha essa informação, Antônio Gomes. Não. Pois é. Então, hoje, dia 1º de fevereiro, é o dia do publicitário. Você sabe que tem curso de publicidade, propaganda na faculdade de Anguera. Claro, sim. É um bom curso, um curso que tem uma boa participação e, obviamente, dá uma contribuição boa na área de comunicação. Agora, o que é mais importante é que a própria faculdade de Anguera, ela está chamando para uma palestra sobre marketing pessoal na era digital. E essa palestra é uma palestra que tem, obviamente, o chamamento é gratuito e, né, todos podem participar, o curso é gratuito, e será no sábado, às 10 horas, lá mesmo na Faculdade de Anguera, ali no início da período universitária. Todos estão convidados. Então, muito bom aí essa oportunidade. Tem horário aí? Às 9 horas da manhã no sábado. 9 da manhã no sábado. E é bom marketing pessoal, é para todo mundo, literalmente. Ou seja, advogados, dentistas, jornalistas, professores, como você se posiciona nas redes sociais e fora delas, como você pode aproveitar melhor as ferramentas que nós temos hoje em benefício próprio e, claro, dando a sua contribuição para a sua comunidade. 9 da manhã na Anguera. Em Pargatinha ainda... Aí o Danilo Caetano, ele diz o seguinte: bom dia, Itaberaí acompanha este programa que contribui bastante para a população. Um abraço então para o Danilo lá em Itaberaí. Danilo! Valeu. O que está no WhatsApp? Fiquei desesperado. Fala oi aí para a Cleide, ela está doida para falar para vocês que o programa tá bom. Cleide. É fã do programa. Cleide, obrigado. Bom dia. Para Cleide. A dona Agda Zimmer também está aqui no WhatsApp. Bom dia para a dona Agda. Isso aí. Tudo bem. Voltamos aqui à nossa pauta, meus amigos, né? Foi deflagrado aí o leilão e o fatiamento dos cargos em primeiro escalão no governo de Goiás para poder ampliar o leque de apoio à candidatura de José Hélito à reeleição. Ele deve assumir o governo de Goiás em abril deste ano, né? Daqui a pouco mais de 2 meses. Com a saída de Marconi Perillo, ele deve assumir o governo para ter a sua projeção e ser candidato. E com isso, estão sendo escolhidos nomes de diversos partidos políticos da base governista para que eles também se mantenham firmes ao projeto de reeleição de José Hélito. E qual que é o problema nesse momento? Que são as indefinições partidárias, né, em relação a nomes desses partidos, e as próprias legendas têm atrasado essas mudanças para a montagem da nova equipe de governo. Muitos nomes sendo aventados, muitos nomes já confirmados e outros aí sendo analisados ou descartados, né? O que nos compete aqui em relação à cidade de Anápolis, Antônio Gomes, é a Secretaria de Desenvolvimento, né? Desenvolvimento Econômico, que está com Francisco Pontes, que teve seu nome aí colocado na berlinda, entre outros nomes que apareceram, o do vereador de primeiro mandato, da base aí do prefeito Alberto Naves, do PTB, o Leandro Ribeiro, né? Esse nome está sendo colocado e analisado, mas conforme foi apurado pela coluna Giro, do Jornal Popular, a indicação do Leandro Ribeiro não agradou muito o Palácio das Esmeraldas, que cobrou a combinação de uma indicação política, mas também com um perfil mais técnico. É o que a gente fala, né? O prefeito Roberto Naves tem que tomar muito cuidado nessa situação que ele tem hoje como prefeito de Anápolis e tentar interferir em situações onde ele entende que indicando nomes, isso vai lhe dar um prestígio político junto ao governador. Ou o governador vai lhe ceder algum secretário e aí ele vai ter um prestígio político maior. Esse aqui é um caso claro, né? Ele fica dizendo, olha, eu preciso aí de uma vaga do PTB para vice-governador, eu preciso de uma vaga aí, porque vocês não estão querendo trocar o secretário de desenvolvimento, então nós vamos indicar um outro aqui de Anápolis, o meu nome é esse. Quer dizer, expõe uma pessoa e depois essa pessoa que foi exposta, ela é negada lá no Palácio. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque a indicação de cargo para Anápolis não fortalece a nossa cidade. Isso é uma ilusão. O que fortalece a nossa cidade é o respeito, né, que o prefeito tem que ter no sentido de falar, olha, Anápolis está necessitando e buscando aquilo que é merecedora do governo do Estado. Esse respeito que o governo tem que ter para Anápolis, obviamente, se o governador ficar pedindo essas migalhas de indicar nomes
seja secretário, seja candidatos nas eleições, que é do partido A, do partido B, porque dá sustentação à ALDA, isso depõe quanto à credibilidade, porque isso tudo vai para a conta do prefeito. Aquilo que ele está pedindo agora, obviamente o governador, se ele vai ceder, ele já vai falar, olha, aquela outra situação que está pedindo sobre a água, aquela outra situação que está pedindo sobre empréstimo, isso aí, meu amigo, é terceiro, quarto plano, porque eu já arrumei aquilo que você pediu em primeiro lugar. Então, infelizmente, a política que o prefeito Roberto Novo tem feito junto ao governador Marconi Perillo é uma política de pires na mão. É uma política onde, ao invés de defender a cidade, ao invés de defender os projetos para a cidade, fica na imprensa defendendo nomes. E ainda os nomes são negados. Então fica muito ruim para a cidade de Anápolis e pior ainda para o prefeito Roberto Novo. Antônio Gomide, você falou um negócio interessante. Deixa eu tentar entender isso aqui, porque eu acho que também o ouvinte vai entender. Vai querer entender. Nós temos uma amiga aqui agora que mandou uma mensagem, desculpa, eu não lembrei seu nome, ela está solicitando, ela está implorando que se sejam convocados os agentes de endemias aí para poder trabalhar e cuidar, inclusive, de um problema sério, que é a contaminação por zika, chikungunya, febre amarela, tudo isso que a gente está acompanhando no Brasil inteiro. Carol Nunes. Né? A Carol Nunes, desculpa, querida, um beijo para você. Então a Carol está pedindo isso. Aí, quando a gente vê o governo municipal atuando, o prefeito Alberto Naves, ele está indo lá no palácio, pediu, olha, encaixa esse cara aqui que é meu amigo, esse vereador aqui, ou esse nome aqui, encaixa. Enquanto isso, nós temos demandas na cidade urgentes. Mais do que isso, temos demandas aqui que ele, em vez de preocupar com isso, está preocupado com fazer política. Ele chega lá, ele pode pedir, olha, libera o dinheiro da Saneago para arrumar um negócio da água. Olha, libera o dinheiro que eu resolvi passar no convênio aí para botar o feirão da Alexandrina do Bar de Lourdes. Libera esse dinheiro. Ou ele pode pedir, ou coloca esse nome aqui, que é do PTB, para a secretaria tal. De todos os pedidos que ele pode fazer, que é para a cidade, para a coletividade, para resolver a água, para resolver feirão, ele vai lá e dá prioridade para entrar em debate político, partidário, para falar, escuta, coloca o meu cara aí, que aí vai ser bom, a Anápolis vai ficar representado. Antônio Gomide, a Anápolis representado não é a Anápolis recebendo dinheiro para investimento? Não, mais do que isso. Além de precisar defender a cidade, isso que é a função de um prefeito, defender a cidade. Ele foi eleito para defender a nossa cidade. Não para defender o PTB, né? Para defender a cidade que? Na área de segurança. Né? Olha a cidade violenta que nós temos hoje. Que dia que você viu o prefeito sair daqui e lá no governador falando, governador, insuportável aqui lá, hein? Se o senhor não tiver uma medida diferente, nós não... Quer dizer, nem o presídio, que é o presídio que foi construído há muito tempo, que já serviu para presa lá de Aparecida, nem isso o prefeito chegou para o governador e falou, precisa entregar tal dia. Nem isso. Né? Já marcou as 3, 4 datas para entregar esse tal de presídio, e que eu não sei nem se vai realmente ajudar mais a nossa cidade, porque à medida que regionalizar, nós precisamos resolver o problema da nossa cadeia pública de Anápolis, e parece que o prefeito também não está tendo essa conversa no sentido de fazer com que essa regionalização possa beneficiar o nosso município. Quer dizer, isso, você não vê discutindo isso na imprensa. Então, à medida que foge desse sentido, eu pergunto, o secretário de Desenvolvimento Econômico já não é da nossa cidade? Sim. Pois é, ué. Se já é da nossa cidade, o que realmente Anápolis, esse ano 2017, teve com esse secretário que foi tão bom, porque foi o prefeito que indicou para o governador? O que aconteceu em Anápolis diferente? Né? O quanto de geração de emprego nós tivemos em 2017, que fez com que a gente pudesse, por ter o secretário de Desenvolvimento Econômico, que nós já temos há vários anos, fez a diferença, porque é do PTB, se é do PC, se é do PQP, quer dizer, qualquer partido. O que nós precisamos defender é a cidade. Segurança, educação. Né? Nós estamos agora aí fazendo um debate. Olha, está faltando aqui uma sala de aula, aí os meninos não estão tendo a sala de aula. Quer dizer, que dia que o governador, que dia que o prefeito chegou para o governador de governador, o senhor precisa fazer a construção de uma escola de ensino médio na cidade de Anápolis. O senhor está fazendo 20 anos, e tem 20 anos que o senhor não fez e nem construiu nenhuma escola na cidade de Anápolis. Vou repetir, em 20 anos não construiu nenhuma escola na cidade de Anápolis, do ensino médio. Enquanto nós tivemos a oportunidade como prefeito de fazer 12 creches, encaminhar mais 6, fazermos o prefeito não construiu nenhuma escola do ensino médio em nosso município. A cidade triplicou a quantidade de pessoas e o governo, com 20 anos no governo do estado, não conseguiu fazer nenhuma escola do ensino médio em nosso município. Isso é uma vergonha. E isso, obviamente, precisa aparecer agora, nesse debate de 2018,
nas eleições, para fazermos realmente uma eleição plebiscitária. Nós queremos continuar com esse tipo de educação em Anápolis, ensino médio, ou nós queremos ter um governador que pense uma educação diferenciada? Agora, o prefeito é que é responsável para chamar a atenção disso. Essa é a tônica. Porque se o prefeito não cobra e ainda não faz creche, ainda não dá ordem de serviço naquilo que é educação, e ainda fica tirando e puxando aí discussão com professores para tentar modificar plano de carreira, é a visão exatamente que o governo do governador quer. É fazer o debate por dentro, mas não oferece nada à população. Muito bem, nós chegamos aí à conclusão de mais uma edição do programa Goiás é Notícia. Não temos o nosso pensamento? Não temos o pensamento, mas o senhor começou aí por uma área, né, com relação às secretarias, né? Ah, sim! E que eu acho que era importante terminar esse assunto, porque as secretarias, na verdade, estão sendo debatidas não só porque nós temos aí a Secretaria do Meio Ambiente que está sendo trocada, né, para agradar o governador Zé Hélio, para reforçar. Temos a Secretaria da Fazenda, que é uma secretaria importante, né, que está sendo aí colocado o Manuel Xavier, que era um funcionário lá do Sebrae. Nós temos aí a Secretaria de Segurança Pública. Essa chama atenção. Entrando, Irapuã, que é o ex-governador, ou seja, muitas acomodações, e que são acomodações, inclusive, políticas, sim, que os deputados federais, os deputados estaduais, né, tentando se ajeitar. Né? E nesse ajeitamento aí, mais uma vez, está se ajeitando para se fazer campanha política, não está se ajeitando para trabalhar, para dar resposta à cidade, para dar resposta à população. Isso é o mais triste. Quer dizer, está se colocando nomes para tentar dizer, olha, igual o Temer está fazendo lá em cima, vamos ajustar até para dezembro, depois de dezembro a gente vê o que vai fazer. Ou seja, esse ano vai ser um ano muito difícil para que as cidades possam buscar mais apoio junto ao governador. Se não tivermos prefeito que possa cobrar isso, se ficar nesse joguinho político de tentar apenas indicar nomes, de tentar reforçar partido A, reforçar partido B, a cidade de Anápolis vai perder muito com isso. Já temos um cenário aí, Antônio Gomide, que preocupa bastante. Porque se por um lado há essa clara priorização a políticos de partidos aliados, por um outro lado há também aquela famosa dança das cadeiras. O sujeito que está numa secretaria vai para outra, o da outra vai para não sei o quê, o outro vai para tal. E fica naquela coisa assim, fica um ciclo de nomes que vão se repetindo em espaço. Deve ter certamente gestor lá de algumas pastas que está pela segunda vez no mesmo lugar, porque já rodou metade do governo de Goiás. Quer dizer, não é possível que nós imaginemos que é tão contraproducente que continue desse jeito, que não há outro nome para se renovar, que não há posições novas, posturas novas para se colocar em outros nomes. É isto. Agora sim, nós vamos no nosso pensamento dessa quinta-feira, Antônio Gomide. Quinta-feira. Conhece Ivan Lins? Conheço o Ivan Lins. Isso. Quem é? Ivan Lins. O Ivan Lins é tido por muitos como o herdeiro musical, o sucessor artístico do Tom Jobim. Do Tom Jobim. É verdade, um excelente pianista. Verdade. Ivan Lins, ele diz o seguinte, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre e que a justiça sobreviva. Pense nisso. Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Edmar. Bom dia, Margantino. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Eu quero agradecer aqui ainda o meu amigo Alfredo Landim, que participou aqui. Ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp falando da questão do lixo. Segundo ele, o lixo está sendo recolhido de forma inadequada. Amanhã, no programa de Voz de Anápolis, a gente pode falar sobre essa questão do lixo. E aí você pode participar. Você que está ouvindo, acompanhando o programa, pode dizer para nós aí através das redes sociais, como está o recolhimento de lixo aí na sua região, aí na sua rua, no seu bairro, ok? É isso aí, um abraço para todos. Lembrando que o nosso programa vai ao ar às 11 da manhã no programa na Rádio Web Nova Gospel, também às 8 da noite. Ontem achei interessante, estava vendo aqui as publicações no Facebook e alguém disse boa noite, né? Ou seja, a pessoa estava ouvindo a gente, acompanhando o programa à noite. Então, 24 horas por dia, a gente está no ar aí. De alguma maneira, você pode ouvir o programa, a Goiás é Notícia, a Voz de Anápolis, o Anápolis é Notícia, toda a programação de jornalismo da Mais FM. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM, com o programa A Voz de Anápolis.
Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. Sem você,